Olá pessoal, então vamos para mais esse segundo bloco. Nós tratamos no bloco anterior sobre as funções do sindicato e agora nós vamos ver as receitas sindicais, de onde o sindicato tira essas verbas para garantir essa sua autonomia sindical, tá? O sindicato, nós já vimos que ele tem a capacidade de representar não somente o indivíduo, né, mas também toda uma coletividade. Mas para isso precisa ter também o mandato, né, pois é uma das prerrogativas do sindicato. E as receitas? Vamos ver o que diz sobre as receitas sindicais. A Ordem Trabalhista Brasileira faz menção a 4 tipos de contribuições dos trabalhadores para a sua respectiva entidade sindical. Então aqui está dizendo que nós vamos ter, são as 4 fontes de custeio do sindicato. Algumas delas deixaram de existir, ou algumas delas tornaram-se facultativas, tá? Em razão da lei 13.467 de 11/11, né, de 2017, esta lei ela alterou algumas formas de contribuição. Então, o sindicato ele precisa sim de receitas, já que ele é que vai manter, ele não deve sofrer intervenção, nem estatal, nem política, muito menos econômica. Então, o empresário também não pode, de forma alguma, interferir, tá, na estruturação ou na organização sindical. Então, ele precisa ter, como nós já falamos anteriormente, a sua fonte de custeio. Então, vamos ver quais são elas aqui agora. A contribuição sindical obrigatória, tornada meramente facultativa pela Lei 3.467, da contribuição confederativa, da chamada contribuição assistencial, também conhecida como cota de solidariedade, e das mensalidades dos associados dos sindicatos. A contribuição sindical era aquela que desconta um dia do labor do trabalhador. Para quê? Para que ela possa garantir, né, o sindicato de se manter. Esta aqui é uma das maiores contribuições, arrecadação do sindicato. Aí veio a lei 13.467 e simplesmente a tornou facultativa. Aí o que acontece? O trabalhador, ele acha que não é a obrigação dele tirar um dia do seu trabalho, que diferentemente de alguns acharem que sim, outros, na maioria, acreditam que não vale nada e que o sindicato não o representa, que o sindicato não faz nada, o sindicato não briga por ele, e aí vai lá e faz aquela cartinha lá escrita e desautoriza o sindicato a não, né, descontar esse valor. Porque antigamente esta contribuição ela era obrigatória. Agora, se você realmente não aceita que o sindicato faça esse desconto de um dia de labor, seu labor, um único dia do ano que você vai contribuir para o sindicato, você acha que é muito, e aí você faz uma cartinha e vai lá e pede para que tira esse dia. Aí o sindicato vai enfraquecendo. Tem o justo postulante da Justiça do Trabalho, mas o justo postulante você tem essa capacidade também, né, de pleitear os seus direitos, mas só a nível de primeiro grau, ou até mesmo só em um recurso para o TST. Daí para frente você não mais poderá fazer nada. Se você contribuir, se você for sindicalizado, você pode ter uma assistência do sindicato? Pode. Se você não quiser pagar, por exemplo, um advogado para representar, você pode ter uma assistência do sindicato. Agora falam-se em acabar totalmente com o sindicato. Mas quem mais vai sofrer com a ausência do sindicato? É o empregador ou o empregado?
quem é que deveria brigar para a manutenção do sindicato? Não deveria ser o empregado? Mas fica a critério. A lei decide, você tem o seu livre-arbítrio. Se você quiser, hoje é o contrário, inverteu. Se você realmente achar que o sindicato não deva descontar, você faz uma cartinha, ou que ele deva descontar, você faz uma cartinha autorizando ele descontar. Se você não fizer, o sindicato não poderá descontar essa taxa, ou seja, essa contribuição, que antigamente ela era obrigatória, ele vai deixar de descontar e isso vai enfraquecendo a cada dia mais o sindicato. Então, é um momento bom para se tratar, tá, sobre o tema, porque estamos vivendo em momentos um tanto quanto conturbados, a economia não está boa, o desemprego está aumentando o tempo todo em razão da pandemia, há o interesse da maioria em enfraquecer o poder do sindicato. Veja que o sindicato hoje, por exemplo, não vai mais trabalhar ou exercer o papel no momento da homologação do encerramento do contrato de trabalho. O sindicato hoje ele está perdendo força, eu diria, porque ele também não está tendo recurso suficiente para manter. Aí o sindicato vai acabando, vai enfraquecendo, vão fechando as portas. E quem vai ficar no prejuízo? Quem é que vai representar no momento da convenção coletiva, no momento de firmar acordos coletivos ou de representação de dissídios coletivos? Gente, um momento é sério, é preciso repensar, não é por conta de algumas decisões ou de alguém que vai entender o que achar que o trabalhador está tendo muitos direitos e é hora de começar a podar ou até mesmo cortar, como eles dizem, cortar a asa do trabalhador, já que o direito de trabalho, em razão do princípio da proteção, ele deixa o indivíduo, ou seja, deixa o trabalhador não mais como hipossuficiente, e existe esta igualdade em razão do princípio. Ele tem um sindicato brigando por ele e que isso não é bom, tá? Não é bom para o empresariado e aí começa a fazer de tudo para tirar o direito do empregado. E o empregado, na sua ingenuidade, concorda, porque ele acha que um único dia de trabalho dele é um prejuízo imensurável, é muito grande. E aí as consequências poderão ser pior. Vamos ver o que diz a contribuição sindical obrigatória. Olha só, é a mais controvertida do ponto de vista político e ideológico dessas receitas, prevista na ordem jurídica desde a implantação do tradicional sistema sindical corporativista há várias décadas, inicialmente sob a denominação do imposto sindical. Encontra-se resguardado de modo minucioso pela CLT no artigo 578 a 610, embora tenha sofrido substancial mudança com a lei da reforma trabalhista. Então, esse é um direito, ou esta era uma forma que acontecia com o sindicato. O que é essa contribuição? Vou repetir aqui de novo, gente. Olha, você trabalhava o ano inteiro, tem um dia logo após a data base, geralmente era no mês de janeiro, fevereiro, março, você ia pagar essa taxa confederativa. Antigamente ela era obrigatória, ela deixou de ser obrigatória, tá? Com o advento da reforma trabalhista. E aí, esta é a maior fonte de custeio do sindicato. Você cortou uma fonte imensa de custeio do sindicato. O que vai acontecer com ele? Qual é a tendência dele? Se você está tirando. Então, como é que você vai querer a representatividade dele? Para o trabalhador não é bom, mas para a classe empregadora é excepcional. Então, é momento de se pensar e acreditar que devemos proteger o direito do trabalhador. A reforma trabalhista, em diversos pontos, ela não foi nada favorável ao trabalhador. Ela saiu tirando alguns direitos e você, ou nós, né, na nossa ignorância,
a gente acha que o negócio é bom e na verdade não é. O prejuízo, na verdade, acabou sendo simplesmente para o trabalhador. Pode ser feito o acordo hoje, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Pode. Vai ser homologado? Depende. O juiz é obrigado? Não. Olha o que fez a reforma. Mais um outro ponto controvertido. O que era de direito. Pode fazer acordo hoje? Pode. Advogados comuns não serve. E aí você vai perder da tua rescisão, você só vai levantar seu fundo de garantia 80%. A multa rescisória que era 40%, você só recebe 20%. O seguro-desemprego você perde, você não tem direito a ele. O aviso prévio você não recebe. Que vantagem é esta para o trabalhador? Será que vocês conseguem visualizar, conseguem entender o que eu estou falando aqui? Então, e ainda mais agora, aí a reforma vem e diz que a contribuição obrigatória confederativa, ela é facultativa. Se você quiser deixar de pagar, você paga. É como se fosse assim, dane-se o sindicato. Mas o sindicato é interesse de quem? Do empregador ou do empregado? Então, vamos pensar um pouquinho, vamos entender que para o empregador é a melhor coisa que tem é acabar o sindicato. Interferência do sindicato, estabilidade sindical, estabilidade provisória para ele, membros de CIPA, né? Diretoria sindical, estabilidade, jamais que o empregador quer isso. Ele quer o dia que ele achar, olhar para a tua cara e falar, não, chega, não quero mais você aqui, ele te manda embora e ainda diz a você, vai procurar seus direitos. Ou faz o teu acordo lá dentro do escritório dele, você desconhece e você acata, achando que o valor ali é o valor devido, espera 3, 4 anos para alguém chegar e falar para você, rapaz, você recebeu pouco. Ah, então vou correr atrás dos meus direitos. E aí quando você vai correr, foi fulminado pela prescrição. Tanto a bienal como a quinquenal. E aí você simplesmente desconhecia o teu direito, foi lesado e ainda assim não teve conhecimento de causa. Então você precisa entender que o sindicato ele é amigo do trabalhador. O sindicato ele não é inimigo do trabalhador. Olha só, a Lei 3.467 de 2017, vigorante desde 11/11, a contribuição sindical obrigatória foi convalada em contribuição sindical voluntária, foi transformada, passível de desconto apenas mediante a expressa e prévia autorização dos participantes da categoria econômicos e profissionais. Novas redações conferidas aos artigos 545 caput, o 578, 579, 582, caput 83 da CLT. Além disso, foram revogados os artigos 601 e 604 da CLT. Então, esses artigos que beneficiavam o trabalhador, os artigos que davam uma certa estabilidade, davam uma certa garantia ao trabalhador, o que acontece? Eles trocam, eles invertem o artigo. Eles mudam e aí enfraquece a classe sindical. Ele enfraquece o sindicato. E o sindicato tornando-se fraco, ou fechando, baixando as portas, o trabalhador é quem vai sofrer. Nós, trabalhadores, é que vamos pagar, né? Como se diz assim, o pato pelo fato de ver tanto direito indo por água abaixo por falta de uma representatividade. Então, um ou outro talvez até tenha essa consciência, tenha essa ideia de que precisa procurar uma informação. Outros simplesmente se calam e aceitam as decisões
e se fecham no mundo ali, naquele mundinho deles, e acumulam um prejuízo imensurável a toda a classe trabalhadora. Então, gente, é hora de repensar, é hora do povo entender que precisa sim preservar o sindicato para defender os interesses. Então, nesse novo quadro normativo, tal receita obrigatória desapareceu da ordem jurídica. É o que eu falei. O sindicato perdeu, né? Perdendo força, até porque tornou-se facultativo, já não sendo descontado durante o ano de 2018. O STF, a esse propósito, por maioria de 6-3, né, considerou constitucionais os dispositivos lançados pela lei, relativamente à mudança da obrigatoriedade desse artigo contribuição sindical. Então, ele era obrigatório, deixou de ser, o STF reconheceu, mas o que acontece? O sindicato foi quem ficou no prejuízo. O sindicato perdeu a sua maior fonte de custeio e o trabalhador também está perdendo as suas representatividades. A contribuição confederativa surgiu por previsão da própria Constituição Federal 88, no artigo 8º, inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontado em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Aí já tem a contribuição confederativa, que é uma nova fonte de custeio, né? O profissional será descontado também mediante não mediante mais também de autorização, basta que tenha uma representação sindical, ou seja, aquela prevista em lei, que era aquela contribuição, que também era chamada como confederativa, ou aquela contribuição de solidariedade, aí o trabalhador tornou-se ela facultativa, e essa aqui que é a verdadeira contribuição confederativa, se ele for tratar de assuntos de interesse de uma categoria profissional, será descontado na folha dela por ter elaborado uma convenção ou até mesmo um acordo coletivo ou um dissídio coletivo, e aí esse sindicato ele vai lá e desconta, tá? Além, se você já contribuiu com a outra, essa contribuição confederativa também ela será descontada. Basta que você seja ou pertença, né, à categoria profissional que foi representado por esse sindicato. A jurisprudência dos tribunais superiores tem compreendido que a contribuição cooperativa somente é devida, entretanto, pelos trabalhadores sindicalizados, não sendo válida a sua cobrança aos demais obreiros. Então veja, antes eles cobravam de quem era sindicalizado e de quem não era sindicalizado. Agora, os tribunais entendem o que eles estão entendendo agora? Que elas só são válidas, essas cobranças só são válidas se o trabalhador for sindicalizado. Mas engraçado, o trabalhador, se ele não é sindicalizado e o sindicato intervém em razão de uma coletividade, todos serão agraciados. Mas na hora de cobrar a contribuição confederativa, aqui no caso, só pode ser daqueles que serão ou daqueles que são sindicalizados. Esse é o entendimento da jurisprudência hoje. Então, para trabalhar, serve para todo mundo. Se o resultado for favorável, todo mundo será agraciado. E aí, dessa forma, o sindicato não mais poderá cobrar de todos, porque qualquer um pode buscar, né? Poderá buscar o apoio do judiciário para que seja devolvido esse valor, até mesmo diretamente com o sindicato. Então, isso vai também tirando mais uma fonte de custeio do
sindicato. Aí tem uma outra que é a contribuição assistencial. Diz respeito, em regra, a recolhimento aprovado por convenção ou acordo coletivo, normalmente, para descontos em folha de pagamento em uma ou poucas mais parcelas ao longo do ano. Recebe também outras denominações na prática trabalhista, como contribuição do fortalecimento sindical, cota de solidariedade. Então, as contribuições assistenciais, elas são efetuadas também através de que, quando se aprova convenção ou acordo coletivo, e esse desconto, ele é autorizado em folha de pagamento, ele é pertinente, tá? Em poucas mais parcelas ao longo do ano. Durante o ano você pode contribuir de acordo com o que ficar estabelecido tanto na convenção ou no acordo coletivo. Agora, que outro nome? Contribuição assistencial. É uma assistência que você presta ao sindicato. O sindicato presta um serviço a você e você vai, em contraprestação, de certa forma, seria estar contribuindo para o sindicato. É por isso que é chamado também de cota de solidariedade. Mas ela também não é mais obrigatória. Ela fica também a critério. Ela tem previsão na CLT, no artigo 513, embora o diploma seletista estipule ser prerrogativa dos sindicatos impor contribuição a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou dos profissionais liberais representados, está claro que o recolhimento tem que ser aprovado na respectiva Assembleia Geral dos Trabalhadores. E ainda tem mais essa, tá? No momento das reuniões, no momento dos acertos, das tratativas, de firmar as convenções, os acordos, e aí tem que ser deliberado e tem que ser aprovado, senão essa contribuição ela também não poderá ser cobrada. A jurisprudência do TST, contudo, tem considerado inválida tal contribuição, quando dirigida a trabalhadores não sindicalizados na esteira do que também compreende como relação de contribuição confederativa. O argumento é de que fere a liberdade sindical constitucionalmente assegurada a cobrança contra trabalhadores não sindicalizados, mesmo sendo efetivos integrantes da respectiva base sindical. Então, os tribunais entendem que elas não são mais devidas, porque ela fere o princípio da liberdade sindical, sendo sindicalizado ou não, e aí é mais um prejuízo, é mais uma dificuldade que encontra o sindicato. Então, o sindicato, perdendo praticamente as suas 4 fontes de custeio, porque tem uma outra que nós vamos ver aqui agora, que é uma outra fonte de custeio, mas nem todo mundo é sindicalizado, nem todo mundo adere, que é aquela mensalidade que você paga, né? Quantos trabalhadores são sindicalizados? Se o sindicato aquele já não oferece também, né, plano de saúde, não oferece uma assistência odontológica, e aí você fica contribuindo mensal, que esse aqui seria mensal, e não tem nada em troca, exceto aquelas que você contribuiu com aquelas que eram a facultativa, a confederativa e a assistencial. Mas aqui precisa ser também, né, aceito aqui pelo trabalhador com a anuência dele. Se não houver a anuência dele, esse desconto ele não é possível na folha de pagamento. Aqui, por fim, como última dos 4 contribuições dos trabalhadores, há que se citar as mensalidades dos associados do sindicato. Consiste em parcelas mensais pagas estritamente pelos trabalhadores sindicalizados,
são modalidades voluntárias de contribuições comuns a qualquer tipo de associação de qualquer natureza e não somente sindicatos. Então essa mensalidade ela é devida se você for sindicalizado. Se você não for sindicalizado, você não contribui, então o sindicato aqui também não vai arrecadar. Então nós já vimos que a situação, embora exista o princípio da autonomia sindical e a liberdade sindical, os sindicatos eles estão perdendo forças, e o trabalhador está perdendo algumas regalias que poderiam ter em razão das normas, e ainda há quem de fato acredita que não vale a pena ter um sindicato, que não precisa ter sindicato, seguir norma de sindicato para quê? E aí nós vamos ver daqui a pouco se vale a pena ou não ter um sindicato ao lado, e você poderá tirar as suas conclusões. Porque ser sindicalizado vai lhe causar um certo prejuízo se você pensar assim, mas você poderá estar perdendo também muito em perder, se perder ou se vier a perder o sindicato. Quando você é sindicalizado, você também tem as garantias sindicais. Os princípios da liberdade associativa e da autonomia sindical determinam a fraca prerrogativa de criação, estruturação e desenvolvimento das entidades sindicais para que se tornem efetivos sujeitos de direito coletivo do trabalho. Por que o trabalhador precisa ter garantia, esta estabilidade? Porque se existe, determinam essas francas prerrogativas de quê? De criação. Determina que o sindicato, a classe se reúne, cria o sindicato. Para que serve o sindicato? Para brigar e defender os interesses de uma determinada categoria. Contra quem? Contra o empregador, que aí o empregador não concorda que o seu trabalhador seja sindicalizado, e por uma decisão ou por uma vontade própria, ele resolve demitir o funcionário ou o trabalhador. Aqui essas garantias sindicais, ela vai impedir que o empregador demita o funcionário durante um certo tempo. É para toda a vida? Não. É prerrogativa que ele vai ter, mas ela vai ser temporária, tá? Ela é temporária. E aí nós vamos ver. Porque se não tivesse essa garantia, quem é que iria colocar o seu trabalho, em risco? Eu vou me sindicalizar, eu vou assumir uma função dentro do sindicato, vou fazer parte da diretoria do sindicato. Quando eu chegar no outro dia, o empregador vai lá e me manda embora. Porque ele está querendo que eu estou querendo demais, estou querendo cobrar demais ou exigir demais. E aí, o princípio dessa liberdade associativa e da autonomia sindical, ela não tiver um respaldo, o trabalhador não tiver, é mais um princípio que vai deixar de existir por conta da vontade do empregador de não ter o trabalhador filiado a qualquer. Os princípios, como se sabe, são comandos jurídicos instigadores e não meros receituários idealistas e pragmáticos. Por isso, esses dois princípios do direito coletivo de trabalho determinam o ordenamento jurídico que confira assistência ao conteúdo e objetivo normativo neles enunciado. Ou seja, que a ordem jurídica estipule garantias mínimas à estruturação, desenvolvimento e atuação dos sindicatos, sob pena de estes não poderem cumprir seu papel e real expressão da vontade coletiva dos respectivos trabalhadores. Então, esses dois princípios, acabei de falar, se eles deixarem de existir, como é que o trabalhador vai filiar, se vai ser membro de uma diretoria ou ser um dirigente sindical, colocando o teu trabalho em risco. E quem vai, se não tiver o dirigente sindical, se não tiver o sindicato,
quem é que vai defender o interesse da coletividade? Os trabalhadores, esses interesses dos trabalhadores. Ah, se eu for ser membro sindical, eu vou ser demitido. Eu vou assumir isso? Jamais. Eu quero a distância. E é por isso que existe os comandos jurídicos, que são instigadores e não meros receituários. Eles instigam, mas não a receita idealística e programada. Eles determinam o ordenamento jurídico que confira a consistência ao conteúdo e ao objetivo normativo neles enunciados. Para quê? Para garantir ao trabalhador uma estabilidade no emprego. Para garantir que o trabalhador possa brigar, lutar por interesse de uma categoria, sem correr o risco de chegar na empresa no dia seguinte e receber o teu aviso prévio, ou o teu aviso prévio está prontinho simplesmente para ser assinado. Então, esses princípios, eles vão proteger. Mas isso nós veremos, pessoal, na próxima aula. Ficaremos por aqui por enquanto. E aí na próxima aula nós trataremos sobre as garantias provisórias de emprego. Ok? Até mais, tenha uma boa noite, um bom descanso.